Há lugares neste mundo onde a magia habita. Onde as forças místicas da natureza se encontram e criaturas fantásticas encantam a alma. Águas cintilantes e coloridas pelo sol lançam um feitiço sobre a grande barreira de corais na Austrália. No Parque Nacional de Wolong, na China, o olhar expressivo do panda gigante fascina todos aqueles que cruzam seu caminho. No Pacífico, maravilhas naturais povoam as Galápagos, ilhas tão selvagens quanto belas. E surgindo das sombras do Monte Everest, o homem circula admirado entre as criaturas das nuvens. Esses são 4 dos maiores parques nacionais da Ásia e do Pacífico. Essas são terras mágicas e encantadas. Esta é uma terra de tesouros antigos e surpreendentes. Entre eles, a Grande Muralha da China. A maior estrutura construída pelo homem existente no mundo. E o talento dos extraordinários artistas chineses. E Wolong, uma reserva natural que é o lar de raras e belas espécies de plantas e animais. Wolong é a mais conhecida reserva florestal da China. Este parque nacional cobre uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados no sudoeste da China. Ele é impressionante por sua beleza e abundância. Escondido neste santuário exótico e fértil está um dos animais mais raros do planeta, o panda gigante. Estas criaturas preciosas e esquivas habitam as florestas primitivas de Wolong, o Parque Nacional Encantado. A oeste de Wolong, erguem-se as lendárias Montanhas das 4 Irmãs. Segundo uma lenda antiga e cercada de mistérios, 4 jovens pastoras morreram aqui protegendo os pandas gigantes dos leopardos das neves. Após sua morte, as irmãs foram imortalizadas sob a forma de 4 picos nevados. Sendo real ou não a história das irmãs mártires, temíveis leopardos das neves ainda hoje espreitam as montanhas. Sua cor pálida permite que se movam em busca de presas sem serem percebidos. Dos declives montanhosos sem árvores, uma série de trilhas sinuosas eleva-se a mais de 4.000 metros até a entrada oeste de Wolong. Abaixo deste caminho sinuoso, começa a busca pelo panda. Os vales enevoados e as densas florestas de Wolong abrigam mais pandas gigantes do que qualquer outra reserva no planeta. Durante milhares de anos, esta paisagem lhes forneceu refúgio contra os olhares curiosos dos homens. Nossa busca por esses gigantes raros não será fácil. Ela nos levará a vales com paredões íngremes e corredeiras protegidas por rochas de granito maciço.
Em águas rasas, pássaros silvestres caçam insetos aquáticos. Em altitudes mais baixas, é possível ver inúmeros pegas azuis de bicos vermelhos. As pontas brancas das penas de sua cauda lhe conferem um toque de elegância. Alimentado por violentos afluentes, o poderoso rio Pitial atravessa o coração da reserva. Na região nordeste de Wolong, ele se encontra com o rio Zeng. A paisagem intocada deste desfiladeiro está entre as mais impressionantes de toda a China. Espécies singulares de flores, plantas e árvores florescem em Wolong, algumas com significados culturais específicos. Um exemplo fascinante é a árvore Hua. Na antiguidade, sua casca era usada como papel. Suspenso pelos galhos da sorveira brava, vê-se um tipo de musgo conhecido como macarrão suspenso. Na copa das árvores de Wolong, alguns animais parecem chamar a atenção para sua presença. Este primata cativante é o macaco de pelo dourado. Até 300 indivíduos dessa espécie podem viajar em bando, alimentando-se por entre as montanhas da reserva. Estes macacos de cores vibrantes dividem as árvores de Wolong com outra criatura esquiva, o panda vermelho. De hábitos noturnos e raramente visto, o panda vermelho vaga pelas florestas do sul da Ásia, do Nepal a Myanmar. Embora chamado de panda, talvez ele seja um parente mais próximo do guaxinim do que de seu primo preto e branco. Entretanto, assim como o panda gigante, ele é extremamente dependente de um recurso inestimável que brota no solo de Wolong. O bambu. E o panda parece não ter apetite para nada mais. Por sorte, há bambuzais em Wolong. E esta planta extraordinária é capaz de crescer mais de 90 centímetros em 24 horas. Mas o bambu tem uma característica pouco favorável aos pandas. Os bambuzais estão sujeitos a extinções repentinas. Em uma única estação, todo o bambu de uma determinada altitude pode desaparecer. Consequentemente, apenas os parques maiores podem manter viva uma população de pandas. Evidentemente, os bambuzais são também o melhor local para se avistar um panda. De repente, do outro lado do vale, vem um som fora do comum. Não há som mais inquietante do que o grito de um panda no meio da floresta. Não há momento mais memorável do que a primeira visão dessas criaturas fantásticas.
pandas gigantes têm um apetite voraz. Eles devoram pouco mais de 18 quilos de bambu por dia. Consequentemente, este jovem panda pode chegar a pesar cerca de 135 quilos. Os pandas preferem levar uma vida solitária e só procuram parceiros durante o período de acasalamento. Na primavera, a fêmea entra no cio, que dura apenas alguns dias. Como consequência, os pandas têm dificuldade para se reproduzir. Em média, eles dão cria apenas uma vez a cada 2 anos. No outono, as mães dão à luz bebês indefesos que pesam apenas 57 gramas. Durante os próximos 18 meses, elas vão amamentá-los. Quando não estão demarcando seu território, nem procurando ou comendo bambu, os pandas estão descansando ou dormindo onde quer que encontrem um lugar confortável. E apesar de seus poucos predadores naturais, os pandas são exímios escaladores. O panda gigante vive na China há 3 milhões de anos. Nos últimos séculos, porém, as moradias construídas pelos homens destruíram esse antigo habitat dos pandas, restando apenas alguns pequenos refúgios no sul. Hoje, estima-se que existam cerca de 1000 pandas gigantes. E muitos deles estão vulneráveis às extinções em massa de bambu. Felizmente, aqui em Wolong, os brotos de bambu são fartos e sempre há bambu suficiente em diferentes altitudes para todos. Mesmo no inverno, os pandas gigantes de Wolong ainda podem encontrar muito bambu seco para comer. Extremamente cativantes, estas criaturas estão assegurando o lugar de sua espécie no futuro. Nesta terra de donzelas mártires e picos nevados, eles são as joias de uma coroa chamada Wolong. Sob as águas tropicais do Pacífico Sul, encontra-se um reino submarino exuberante e resplandecente. Um verdadeiro tesouro repleto de joias. O Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, na Austrália, possui uma diversidade de espécies semelhante à de uma floresta tropical. Ele é completo, com pastos silenciosos e predadores ferozes. Os próprios corais, com suas tonalidades primorosas e formas infinitas, celebram a imaginação da natureza. Quando vivos, os corais são colônias de animais minúsculos, protegidos por esqueletos de calcário. Depois de mortos, os restos desses esqueletos se tornam a base de um milagre chamado a Grande Barreira de Corais. Do alto, ela parece se estender até o horizonte. Na verdade,
O Recife é tão vasto que pode ser visto do espaço. Situada a aproximadamente 128 quilômetros da costa nordeste da Austrália, é a maior formação de corais existente no mundo. Com mais de 1.600 quilômetros de extensão, ela cobre uma área maior do que o Mato Grosso do Sul. As águas do Recife são um paraíso para os corais, os maiores construtores do reino animal. Eles assumem centenas de formas. Alguns são excêntricos, outros elegantes. Alguns de seus nomes descrevem sua aparência exterior. O coral cérebro, o leque do mar, o coral cravo e o chifre de veado. Estes bosques encantados podem parecer um jardim mágico, mas os corais não são plantas. São vastas colônias de animais do tamanho de uma ervilha. Seus parentes mais próximos são as águas-vivas. Este é um coral mole. Cada uma de suas partes é um único animal. Ou pólipo. Uma colônia tem origem em um pólipo pioneiro que faz brotar suas filhas, cada uma geneticamente idêntica à mãe. Desenvolvendo-se nas correntes quentes e superficiais do Recife, estes arquitetos incansáveis criaram a maior estrutura animal do planeta. Ao longo de milhares de anos, uma cadeia inteira de ilhas de calcário foi construída com o trabalho destas minúsculas criaturas marinhas. Por baixo delas, encontra-se uma paisagem encantadora. Uma selva submarina vibrante de criaturas misteriosas. Moluscos gigantes que chegam a pesar 90 quilos se fixam permanentemente nos corais. Alguns acreditam que suas grandes conchas possam abocanhar a perna de um mergulhador e afogá-lo. Na verdade, porém, a carne dos moluscos é mole e aveludada. As moreias são uma ameaça mais provável. Elas atingem mais de 3,5 metros de comprimento, mas são capazes de se enfiar nas fendas dos corais em questão de segundos. Deixando apenas a cabeça de fora, a moreia espera pacientemente para capturar um peixe que passe por ela. O peixe Napoleão se alimenta de crustáceos deliciosos que se escondem nos corais e atinge mais de 2,5 metros de comprimento. Neste mundo repleto de predadores, é perigoso ser um peixinho e não ter amigos. Em troca de proteção, esse minúsculo peixe limpador mantém o peixe Napoleão livre de parasitas. A anêmona do mar e estes peixes palhaços fazem um acordo semelhante. Os tentáculos da anêmona contêm um veneno mortífero, mas o pequenino peixe palhaço é imune à toxina. Em troca de um abrigo seguro, os peixes palhaços atraem presas maiores para o abraço letal da anêmona. Mas o predador mais perigoso do Recife é o tubarão. Os mais comuns no Recife são os tubarões galha branca, que gostam de se esconder em cavernas por baixo dos corais.
Os mergulhadores são aconselhados a não perturbar seu sono. Tão pesados quanto a maioria dos tubarões, mas não tão sensacionais, estes gorduchos mamíferos vegetarianos são parentes do peixe-boi. Chamados de dugongos, eles pastam nos prados de grama marinha que cercam o Recife. Dizem que marinheiros solitários já confundiram estas criaturas com sereias, as seguiram e se afogaram. Talvez por não terem uma tendência tão romântica, os aborígenes, o povo nativo da Austrália, os chamem de porcos do mar. Contudo, é o amor verdadeiro que traz as jubartes até o Recife a cada outono. Estes gigantes de 80 toneladas acasalam perto do Recife e das ilhas vizinhas. Algumas ilhas do parque são grandes o bastante para servir de lar para animais terrestres. Uma dessas ilhas parece uma versão em miniatura da Austrália, com todos os seus extraordinários animais selvagens. Este paraíso tropical, exuberante e repleto de sons, é o lar de florescentes eucaliptos. Abrigados em seus galhos, vivem alguns dos habitantes mais simpáticos da Austrália, os coalas. Sua alimentação consiste exclusivamente de folhas de eucalipto. Quando não estão comendo, as famílias de coalas passam o dia cochilando no alto das árvores. A soneca de um coala pode durar até 18 horas em um só dia. Quando o sol se põe no Pacífico, é hora de os animais notívagos aparecerem. A grande barreira de corais nunca adormece. Uma ciba, de aparência esquisita, parte em busca de comida. Outros habitantes do Recife se preparam para receber os intrusos noturnos. O peixe-papagaio faz um balão com um muco fino para se proteger dos predadores. Mas os corais do Recife tornam-se indefesos quando um inimigo mortal se aproxima. É a estrela do mar, coroa de espinhos. Ela tem uma maneira particularmente desagradável de se alimentar. Essa estrela do mar espalha seu estômago sobre um pólipo de coral e o dissolve. Em apenas uma noite, uma única coroa de espinhos pode destruir uma colônia de corais que existe há mais de 100 anos. Mas os corais da Grande Barreira resistem. Na verdade, graças a uma estratégia fantástica, eles são capazes de expandir seus domínios de calcário. No fim do outono, aproximadamente 5 dias após a lua cheia, quando as correntes estão mais fracas, o espetáculo mais incrível do Pacífico se revela na Grande Barreira de Corais. Centenas de espécies de corais desovam ao mesmo tempo. Cada pólipo libera seu ovo e esperma, e aos bilhões, as células sexuais enchem o mar. Como confete, estas minúsculas células se espalham no azul profundo e deixam-se levar para o alto pelas correntes. A maioria dos ovos será comida. Um banquete anual para as criaturas do Recife.
outros bilhões serão lançados à costa. Muitos, porém, vão se encontrar por acaso nas águas quentes do Recife. Quando eles se unem, novos pólipos são criados, novas colônias se instalam e o império dos corais é restaurado. As águas deste santuário marinho podem ser rasas, mas sua graça e beleza deixam uma impressão profunda. A Grande Barreira de Corais é um ato impressionante da natureza. É uma maravilha submarina que une um espetáculo de proporções épicas a um delicado encanto. Um banquete visual repleto de encantamento e surpresa. Há 10 milhões de anos, o Sol se ergueu em um milagre ardente. A lava do agitado centro do planeta jorra na superfície do Oceano Pacífico. Durante eras, erupções submarinas construíram montanhas submersas, cujos cumes que se fundiram hoje estão expostos. As Ilhas Galápagos. Erupções vulcânicas continuam a formar estas ilhas. Santuários de diversidade como nenhum outro da Terra, elas constituem hoje o Parque Nacional das Ilhas Galápagos. Nascidas do fogo, espalhadas em um mar sem fim, estas mesmas ilhas são um paradoxo incomparável. Elas abrigam uma comunidade extraordinária de criaturas únicas em todo o mundo. O Parque Nacional das Ilhas Galápagos localiza-se a 960 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Suas 19 ilhas e 42 ilhotas pertencem ao Equador. Os nomes das ilhas principais são fascinantes e sedutores. Fernandina, Bartolomé, Espanhola, Santiago. As ilhas são pequenas, mas seu impacto em nossa forma de ver o mundo e suas criaturas é profundo. Esta é Isabela, uma das ilhas mais jovens do arquipélago. É a mais violenta de todas. Isabela rompeu a superfície do Pacífico há menos de 1 milhão de anos. E ainda hoje consegue expelir lava. Mesmo quando seus vulcões estão quietos, as chaminés de vapor quente que pontuam suas colinas são lembretes da fornalha que ainda crepita por baixo dela. No entanto, aqui no meio desses rochedos pontiagudos, novas vidas se estabeleceram. Quando a primeira ilha do arquipélago nasceu, os animais terrestres mais próximos viviam a mais de 800 quilômetros de distância. Milagrosamente, ao longo dos milênios, um grande número de plantas e animais veio habitar essas ilhas. Devido ao isolamento do arquipélago, eles encontraram santuários livres de predadores terrestres. Segundo os cientistas, o medo é apenas uma adaptação comportamental. E quando não é necessário,
Ele não existe. Na ausência do medo, as criaturas de Galápagos são de uma inocência incólume. Os primeiros répteis de Galápagos foram provavelmente os iguanas. Eles deviam ser muito parecidos com estes. Eles encontravam pouco alimento na lava, a não ser pelo musgo que cresce somente na beira d'água. Para sobreviver, eles tiveram de se adaptar. Hoje, os iguanas são a única espécie de lagarto marinho existente na face da Terra. Estes pequenos dragões são encontrados nestas ilhas encantadoras e em nenhum outro lugar. Eles podem ser únicos, mas não são poucos. Com mais de 4.500 animais por milha de litoral, os iguanas marinhos totalizam 200.000 dentro do parque. Por serem animais de sangue frio, eles se amontoam ao sol quente da manhã a fim de conservar o calor. E espirram para liberar o excesso de sal. A generosidade do mar proporciona uma vida fácil a estes imigrantes. Mas indo para o interior, afastando-se da costa, a história é diferente. As crateras de vulcões ativos e inativos dominam a paisagem. O solo fértil é escasso. Somente cactos espinhentos parecem florescer. Eles podem não despertar o apetite, mas para este iguana terrestre das Galápagos, eles são a melhor opção do cardápio. Parecendo mini dinossauros, eles rastejam pela paisagem vulcânica. Podendo ter 10 vezes o tamanho de seus irmãos marinhos e pesando mais de 13 quilos, os iguanas terrestres são solitários. Até mesmo a visão de uma fêmea não provoca nada mais do que um movimento com a cabeça. Neste ambiente seco, é muito importante conservar a energia. Mas nem todas as Ilhas Galápagos são tão secas e estéreis quanto Isabela. Outras são exuberantes se comparadas a ela. Santa Cruz é quase 750.000 anos mais velha. Suas colinas de lava sofreram erosão e se transformaram em ricos solos vulcânicos agora cobertos por florestas. A estrela de Santa Cruz é a tartaruga gigante das Galápagos. Na verdade, a palavra espanhola galápago quer dizer tartaruga. Exclusivas destas ilhas, elas já existiram em abundância por aqui. Elas podem parecer pesadas, mas quando querem, estes tanques de guerra de 180 quilos podem se mover a até 800 metros por hora. Um dos animais de vida mais longa do planeta. Alguns espécimes vivem até 100 anos. Apesar de terem sido caçadas até quase a extinção,
estes gigantes modestos nunca aprenderam a temer os humanos. Sua reação a seu predador mais perigoso é apenas um olhar parado. A mansidão das tartarugas fascinou o naturalista inglês Charles Darwin, quando seu navio, o Beagle, chegou às Galápagos em 1835. Mas o que realmente o intrigava era a incrível variedade de animais existente nas ilhas. Ele escreveu: "Nunca imaginei que ilhas distantes, cerca de 80 quilômetros uma da outra, e a maioria à vista uma da outra, formadas rigorosamente das mesmas rochas, sob condições climáticas semelhantes e de alturas iguais, seriam habitadas por seres diferentes. E os mais diferentes desses seres eram os tentilhões. Naquela época, como agora, eles pareciam ser apenas pássaros comuns. Hoje, no entanto, são tão celebrados quanto a própria espécie humana. Nestas ilhas, Darwin observou que o formato do bico dos tentilhões variava de uma ilha para outra. Isto era, segundo sua teoria, evidência de que novas espécies haviam se desenvolvido aqui. Mas uma pergunta permanecia sem resposta: como? Ele escreveu: "Parece que chegamos perto de um fato importante, o mistério dos mistérios. A primeira aparição de novos seres nesta terra." Darwin iria ponderar sobre esse mistério por mais de 20 anos. Finalmente, em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies. No qual apresentou sua teoria da evolução. Desde então, as Ilhas Galápagos e seus tentilhões entraram para a história. Na Ilha Espanhola, vivem pássaros mais interessantes, porém um pouco menos misteriosos do que os tentilhões de Darwin. Uma das ilhas mais antigas do parque, a erosão transformou seu litoral em uma cadeia de penhascos vertiginosos. Aqui, enormes colônias de pássaros costeiros têm fácil acesso ao mar. Espanhola também é o lar dos mais inesperados dançarinos de valsa da natureza. O mergulhão e o albatroz. Embora as duas espécies nunca tenham dançado juntas, nestas ilhas encantadas, certamente isso é só uma questão de tempo. Mas os pássaros mais famosos e amorosos de Galápagos são os magníficos tesourões da ilha Seymour Norte. Estes animais acasalam durante o ano inteiro. E sua maneira de chamar a atenção do parceiro não é nada sutil.
Os machos inflam uma imensa bolsa vermelha localizada abaixo da goela a fim de atrair as fêmeas durante o voo para seus ninhos. Os tesourões fêmeas observam atentamente os machos. Sucessivamente, o macho exibe suas plumas à sua futura parceira do amanhecer ao cair da noite. Mas se a fêmea não se impressiona, não adianta insistir. Pelo menos por enquanto. Parece que o romance é tão difícil de se concretizar em Galápagos como em qualquer outro lugar do mundo. Mas nada é mais difícil do que encontrar um lugar confortável para dormir em uma ilha rochosa. A vida pode não ser fácil em Galápagos, mas sem dúvida é incomparável. Contemplar estas ilhas é voltar ao passado e maravilhar-se com os eternos mistérios da natureza. Esta é a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Com 8.850 metros, seu cume parece tocar o céu. Este tesouro do Himalaia é mais do que um ponto no globo. Para escaladores destemidos, chegar ao seu cume é o objetivo de uma vida inteira. No entanto, o Everest não se resume a isso. É o ponto mais alto da cordilheira do Himalaia, cuja surpreendente imensidão repousa à sua sombra. Suas regiões mais baixas são ocultas pelas nuvens. Abaixo delas repousa uma infinidade de espécies encantadoras e flores magníficas. Em sua essência, o Parque Nacional do Monte Everest exalta os vastos extremos da natureza. O parque adorna a região central da cordilheira do Himalaia, no Nepal. A maior parte deste terreno é escarpado e irregular, interrompido apenas por desfiladeiros profundos e vales de gelo. Há cerca de 50 milhões de anos, na fronteira nordeste da Índia, forças geológicas violentas empurraram as montanhas que chamamos de Cordilheira do Himalaia em direção ao céu. 3 dos 10 picos mais altos da Terra situam-se aqui, no mais monumental de todos os grandes parques nacionais. Ainda em companhia das nuvens, seu ponto mais baixo está a mais de 3.000 metros de altitude. Ao longo do declive destes picos vertiginosos, uma coleção de animais exóticos existe em abundância. O iaque vaga pelos prados, pandas vermelhos habitam os bosques, almiscareiros e carneiros chineses percorrem as encostas escarpadas do parque.
Para os pássaros, é claro, é mais fácil se movimentar em todas as direções, mesmo nas montanhas mais altas. E para um abutre do Himalaia, que paira nas correntes ascendentes de ar quente, não há barreira na terra que possa impedi-lo de ir aonde desejar. No Parque Nacional do Monte Everest, as distâncias podem gerar falsas impressões. Alguns quilômetros percorridos por um pássaro podem corresponder a uma longa jornada de um dia inteiro por uma série de despenhadeiros perigosos e trilhas tortuosas. Muitas vezes, o que parece ser o cume final é apenas uma ponta e o verdadeiro objetivo só será alcançado após uma escalada de quase 1000 metros. Talvez apenas os Sherpas conheçam todos os truques destas montanhas. Cerca de 3.500 indivíduos deste povo das montanhas vivem nas aldeias localizadas dentro dos limites do parque. Os melhores alpinistas do mundo que visitam a região sabem que os Sherpas são um elemento indispensável para uma escalada bem-sucedida. Este povo nativo é conhecido no mundo inteiro por sua habilidade em carregar grandes cargas pelas regiões mais montanhosas. Fortes e corajosos, eles estão acostumados às condições extremas impostas pela altitude de seu lar. Na primavera, em altitudes mais baixas, rododendros cobrem os declives do parque de um vermelho brilhante. Os altos prados alpinos se enchem de flores. E por todo o parque, o faisão monal, o pássaro nacional do Nepal, exibe sua magnífica elegância. A primavera também é uma estação agitada para alpinistas e Sherpas. Todos sabem que as boas oportunidades são breves. Após uma subida de quase 5.000 metros, até mesmo os alpinistas profissionais se transformam em humildes visitantes. As árvores já não crescem em meio a este ar rarefeito. Lutando contra ventos e temperaturas extremas, o tar, uma espécie de cabra do Himalaia, é uma das poucas criaturas que conseguem sobreviver nos penhascos. O macho exibe sua densa juba para a fêmea para demonstrar sua capacidade de se manter aquecido mesmo sob temperaturas congelantes. Em altitudes superiores a 6.000 metros, arbustos, pastagens e até mesmo líquens desaparecem. É o limite da vida. Além desta altitude, praticamente a única criatura viva é o alpinista. Eles vêm aqui por isso. A montanha que dá nome ao parque. O mundo inteiro a conhece como Everest, mas os nepaleses a chamam de Sagarmatha, a mãe do universo. Ela é um desafio ameaçador, ainda que irresistível para alguns. A primeira tentativa de chegar ao cume ocorreu em 1922.
A escalada foi interrompida aos 8.320 metros, quando uma avalanche matou 7 Sherpas. O sacrifício deles marcou o início de uma luta para a conquista do Everest, que se prolongou por 32 anos. Até que em 1953, Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay se tornaram os primeiros homens na história a testemunhar a vista do topo do mundo. Hoje, alpinistas corajosos continuam a seguir os passos de Hillary e Norgay, ao se depararem com desafios traiçoeiros a caminho do cume. A viagem é arriscada. Os Sherpas e os alpinistas têm de usar escadas de alumínio como ponte para seguir caminho através deste caótico labirinto de blocos de gelo e fendas fatais. É uma estirpe rara de homem a que escolhe enfrentar a natureza em sua face mais hostil. O ar rarefeito por si só já é o suficiente para reduzir um homem forte a uma criança franzina. Ou, o que é muito pior, roubar seu último suspiro. E há ainda os ventos. As tempestades podem aparecer sem aviso. As temperaturas podem despencar para 40 graus abaixo de zero em questão de minutos. Rajadas de ventos que passam a mais de 160 km por hora golpeiam os escaladores. E então, para os poucos que têm sorte, o pico é alcançado. Lá embaixo está a mais bela paisagem de toda a natureza, vista a 8.000 metros de altura. Everest é mais do que uma montanha. É um ícone. Um símbolo eterno do poder da natureza que nos inspira e desafia a superar nossos medos e a alcançar o objetivo final, o topo do mundo.
Mas a base disso tudo é se informar. Com a informação, ele pode tomar as iniciativas necessárias para reduzir a sua emissão pessoal. E quais as conclusões do estudo acerca do aumento do nível do mar em Vitória? Nós fizemos uma simulação